valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje com a presença dela, Jacira Matias, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Olá, amigos, boa noite. Vamos ler o editorial. Posses definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é a fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para que sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Vejo ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999.
Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.310 edições. Programa Espírita, terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, cumprindo o seu papel, levando a doutrina espírita ou o espiritismo aos corações sedentos de respostas. Sabe por quê? O espiritismo é a ciência que nos coloca em contato direto com a nossa realidade espiritual. Somos de origem divina. Deus existe. Precisamos conhecer as suas leis e entender nós dentro desse contexto. Então esteja antenado, ligado, plugado até o final desta edição. Principalmente você que adora conhecer para ter qualidade de vida. E como terceira chamada é conhecimento, sempre trazemos aqui curiosidades para que nós possamos entender o que está acontecendo. E se não acontecesse, como iria refletir em nossas vidas tal fenômeno? E olha só essa: o que poderia acontecer se a Terra parasse de girar? O lado do planeta que ficasse voltado para o Sol se transformaria em deserto com temperaturas elevadíssimas. Os oceanos esquentariam tanto que levantariam vapores de água. O outro lado teria temperaturas tão baixas que uma crosta de gelo seria rapidamente formada. A diferença térmica entre os lados provocaria fortes ventanias. A ausência da força centrífuga, resultado da rotação terrestre, faria com que todos os objetos aumentassem de peso. Não existiria vida no planeta. Só que isso não vai acontecer nunca, sabe por quê? O universo está em constante movimento, tudo evolui, tudo está sincronizado, não existe coisas paradas no universo. Mas o ser humano sempre querendo entender, e se fosse ao contrário? Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, e hoje com a presença dele, Nonato França, da Sociedade Espírita Lírio do Vale e da AD Pará. Palavras de otimismo. Por que estás guardando tantas coisas inúteis? Para que tanta coisa em seu armário, quando seu irmão estão com os deles vazios? Distribua tudo aquilo que lhe não está servindo, para que sua alma não fique pesada demais quando se afastar da terra. O coração do homem está onde está o seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderão permanecer preso, sem conseguir alçar voo para as regiões bem-aventuradas. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube, o endereço de algumas instituições espíritas. De repente, pode ter uma perto de você e você não está sabendo. Nessas mesmas plataformas digitais, você pode interagir aqui conosco do Terceira Chamada. Você pode, inclusive, propor assuntos e nós aqui, lógico, traremos em pauta para analisarmos à luz da doutrina espírita. Sabe por quê? O mundo está acontecendo. E um outro detalhe, nessas mesmas plataformas digitais, alguns expositores da AD, como Nonato França e Jacira Matias, sempre estão fazendo palestras e algumas são postadas sim nas nossas plataformas digitais. Lembrando que o mundo está acontecendo, então procure sempre visitar as plataformas da AD. O endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores.
Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação do movimento espírita, região local, metropolitano e parte do interior do estado do Pará. Afinal de contas, você também pode se transformar em um propagador das boas mensagens, compartilhando as nossas plataformas digitais. Fique de ouvido nas plataformas digitais com as palestras e os assuntos pertinentes do mundo atual. Conheça o Espiritismo, também conheça o movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Cancioneiros Espírita, Laços e Nós. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. O que é, não é fio, mas liga, não é fita, mas faz laço, a morte e a vida não desata. Une pessoas, mocinhos, bandidos, amigos e tribos, o feto, a mãe, Jesus, a Maria e José. Família, eis o que é, unindo a todos a fé. Vem apertar o laço, construir um nós, na eterna viagem de laços e nós. Família é rede, então pega amigo no abraço e aperte o laço da mão. O que é, marionete, entende? Se o fio não prende o seu coração, caçamba sem fio no poço, pode ser sinal de desgosto ou então de libertação. Laço bom é aquele que prende sem nó, se dobra, se encontra, formando o nós. O fio da meada é a lição, desembarace a visão, enlace um novo irmão. Vem apertar o laço, construir um nós, na eterna viagem de laços e nós. Família é rede, então pega amigo no abraço e aperte o laço da mão. Vamos a uma curiosidade. E essa curiosidade me lembrou muito bem o meu querido amigo Leandro Matias. Aliás, Jacira, como é que está o Leandro? Está bem, sempre pesquisando aí. Amando, olhando as estrelas, as estrelas, Beleza. sempre fazendo a gente prestar mais atenção. Olha só, o que são estrelas cadentes? Naturalmente, ele já deve ter te explicado, mas eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes. As estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas, são pequenas partículas minerais que viajam pelo espaço. Quando uma entra na atmosfera da Terra, o choque faz com que ela se torne incandescente. Isso dá a impressão de que a estrela está caindo. Ao avistar uma estrela cadente, as pessoas costumam fazer pedidos. É a magia do amor. Não perde o encanto, não perde o encanto. Continue vendo as ditas estrelas cadentes. Isso. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar um círculo comum no redor de nós, em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Nesta sequência,
Uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 16 de agosto de 2023. Cantor paraense tem cabeça esmagada em acidente de trânsito. O carro do cantor colidiu de frente com um micro-ônibus que vinha na pista contrária. Autor com informações do portal do Coruja. O cantor paraense Marcelo Araújo morreu após sofrer um acidente de trânsito por volta das 20 horas e 40 minutos da última terça-feira, dia 15, na BR-163, no Pará. O cantor, que saiu de Novo Progresso em destino ao Pátio Chopp, colidiu o seu veículo, um Ford Fiesta de cor vermelha, de frente com um micro-ônibus da empresa Borboré, que vinha na pista contrária. Marcelo estava distante 8 quilômetros de sua cidade após sair para o local onde cumpriria a agenda de show. De acordo com as informações preliminares, o corpo do cantor ficou preso nas ferragens e teve a cabeça esmagada após o impacto do acidente. O eixo dianteiro do micro-ônibus foi arrancado e ficou embaixo do veículo. Não há informações se houve outras possíveis vítimas. As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes. Eu vou começar com a professora Jacira Matias. Jacira Matias, aí nós temos várias análises. Uma, a questão da imprudência. Às vezes existe aqueles suicídios indiretos. Outra, a questão da própria programação reencarnatória. Aí entra aquela questão da fatalidade. Sendo o assunto ou outro, que também o Nonato vai dar a sua colaboração, é sempre bom nós ficarmos atentos. Uma reencarnação, ela deve ser aproveitada com equilíbrio e nós devemos ser prudentes em tudo e, ao mesmo tempo, fazer a análise. Somos espíritos imortais. Isso. Minha amiga, o que você tem a oferecer aos nossos ouvintes? Tem tantas Pois coisas é, a né? serem ditas, né? Mas a gente vai começar falando sobre essa questão, como você falou, da reencarnação, de nós sabermos o que nós viemos fazer e viver de forma a obter uma qualidade de vida durante o tempo que está determinado, né? Eu estar aqui nesta tarefa, nós estarmos aqui reencarnados. Quando a gente fala em fatalidade, e a palavra que a sociedade vai usar é fatalidade, ele ia fazer um show, né? Tava cheio de esperanças, de planos, projetos, e no meio do caminho teve uma interrupção, né? Então, essa fatalidade, na verdade, não existe. Você falou em prudência. Às vezes a gente quer colocar a culpa, né? Que foi uma fatalidade, mas a gente esquece que a gente é o agente mais importante da nossa vida. Então aí vai sim a questão da vigilância, da prudência, a velocidade que de repente essa pessoa estava, né, viajando, enfim, são vários fatores. Mas o que é importante ressaltar é que ele não morreu, a forma que ele foi, nós damos muita importância, né? Tanto é que a matéria fala da cabeça dele. E no mundo espiritual, a vida espiritual, não se dá importância de que maneira se vai, que se chega, né? Tem uma pergunta que Emmanuel responde a alguém que faz essa pergunta para ele numa entrevista com Chico. E ele, o que você acha das guerras que matam milhares de pessoas, soldados esmagados, explodidos? Ele diz, o comandante, ele não se preocupa
com a roupa do soldado e sim com o soldado, ou seja, o corpo é a nossa roupagem. Então, a gente tem que tirar essa questão da preocupação exagerada porque nós iremos de alguma maneira e ver qual é o propósito de tudo isso, né? Reencarnação programatória, naquele momento ele teria que voltar, enfim, mas que nós temos uma certeza, ele está vivo. Com certeza. Nonato França, é muita coisa dentro de um pequeno fato, né? Que faz com que o ser humano ele medite em diversos pontos, né? Sim, conforme já colocado, tem uma palavrinha aí que foi dita e que a gente complementa com o sentido de transformação. Eu sou agente transformador. Embora há casos e causos, mas eu sou o agente transformador. E posso e devo, tá certo? E assim serei agraciado se nesse sentido eu fazer a minha transformação, que até me impede de criar essas circunstâncias que foi previamente combinado. Isso também é fato. Mas pela minha invigilância, pela minha falta de vontade, digamos assim, de um sentido melhor para a vida, eu às vezes também provoco e de repente não pode nem ter sido ainda aquele momento que deveria ser e eu acabo me precipitando. Então tudo isso deve ser levado em consideração, mas o conceito final de tudo é aquilo que já nossa amiga Jacira Matias falou. Nada está no fim. Tudo é continuidade e recomeço. Tudo é transformação. Então não há realmente a fatalidade. Há um determinismo divino em toda essa história, que é acolher para depois devolver com um novo sentido, com novos esclarecimentos, com novas oportunidades. Tudo bem, diga. Pode, minha querida. É mais um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo e tem essa oportunidade dessa informação do conhecimento espírita, né, da espiritualidade. É que esses tipos de acidente abruptos, né, seja de queda de avião, acidente de carro, enfim, os programadores espirituais, eles costumam fazer a retirada, os desligamentos com uma rapidez muito maior para que não, a gente acha que teve sofrimento, né? O corpo ele sofreu, doeu, a cabeça daí, enfim. Não teve nada disso não, porque até nesta parte Deus é muito zeloso para conosco. Nunca estamos desprotegidos, né? Sempre estamos amparados diante de certas tribulações que uma reencarnação nos impõe. Deus existe, querido ouvinte, Deus existe e os espíritos protetores estão sempre zelosos para nos estimular a passar por muitas coisas, mas como verdadeiros filhos de Deus, entendendo tudo. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e vamos com eles, Grupo Tucupi, Canoa Furada. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar, ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar,
chegar do lado de lá. Eu não molhando o pé, compadre. O resto, tudo é lucro. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nadar de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Vamos de mais uma curiosidade? O conhecimento vem e outro substitui. Fato é que sempre o homem busca entender as coisas que estão à volta. E olha essa curiosidade. Por que dizem que os marcianos são verdes, se Marte é conhecido como planeta vermelho? De acordo com o astrônomo Ednilson Oliveira, nas décadas de 1920 e 1930, os cientistas acreditavam que havia vida em Marte, bem como vegetações e grandes regiões de plantio. O planeta estava na moda e até a mídia começou a se referir aos marcianos como homens verdes, afirma o astrônomo. Quer dizer, às vezes o homem quer inventar e inventa coisas para definir, mas vem a tecnologia e nos mostra que o planeta é outra coisa. Vamos nos informar, querido ouvinte. Muita coisa do passado que diziam, né? A gente sabe que não existe isso. Palavras de otimismo com ele, Nonato França. Sim, Douglas. Como você disse, Deus está, né? Deus existe. E Deus está dentro de nós, em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer você esteja agindo errado, Deus está com você. Não é mesmo? Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Palavras de otimismo com Nonato França foi extraído do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários.
A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outras, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Jacira Matias, questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? E eis a resposta dos imortais. É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E é uma maravilha, né, Jacira? É isso aí. Eu vou começar aqui, você estava lendo e eu estava pensando aqui, né? De que maneira a gente poderia fazer essa abordagem. Eu vou começar com Sócrates, quando ele fala, né, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates tem uma fala que ele diz assim, que o homem ele é muito preocupado em conhecer a natureza das coisas, assim como a gente viu, né, nas curiosidades, o que é, por quê, e se fosse ao contrário, enfim. Mas o que o homem deve se ater é primeiro se conhecer. E eu acrescento que ele não basta apenas se conhecer, mas ele tem que conhecer as relações, o que mantém ligado as espirituais e as materiais, que é isso que Kardec define o que é o espiritismo, né? É essa ligação, esse estudo, essa análise sobre esses mundos envolvidos, né? Da matéria mais densa, da mais etérea, enfim. Então, nós precisamos desse conhecimento, nós estamos na escala de receber lições da vida, ainda estamos, Douglas e os nossos queridos ouvintes, ainda conhecendo o nosso corpo de carne. Tá aí a neuroplasticidade para fazer. Muita gente, olha, tem gente que vai dizer, mas o que, Jacira? Começa a palavra neuroplasticidade. Vá procurar saber o que é, porque nós precisamos entender essa movimentação do nosso corpo, o porquê de tanta coisa que a gente pode evitar e diz que é inevitável. Então nós vamos fazer esse trabalho de conhecer, aprender e entender também essa criação de Deus, porque nós fazemos parte, né, Douglas? Com certeza. Então ele cria o tempo todo várias possibilidades, né? Só que, claro, o que nos cabe é compreender esse passo a passo. É claro, tem muita coisa que a gente vai aprender mais para lá, mas já demos o pontapé inicial, né? Nonato França, e Jesus Cristo, né, Nonato, sempre recordando que o Pai trabalha e eu trabalho, né? Incessantemente. Mas antes dessa sua colocação, eu quero abordar aqui a todos que uma vez um palestrante foi abordado, um palestrante famoso desses do YouTube, da vida, né? Ele foi abordado por um jovem sempre questionador, né? Como seria então essa questão? Porque ele estava querendo contestar a reencarnação. Se Deus trabalha incessantemente nesse aspecto de criar espírito, para onde vai tanto espírito se não aqui na Terra? Aí o palestrante disse, é porque você ainda não acredita na capacidade infinita do Criador e da sua bondade que cria outros mundos também para ser habitado. Então, meu jovem, não é só na Terra que Deus cria os espíritos para ser habitado. Existem tantos outros que a sua ciência pode explicar muito mais do que eu, mas você já começa a compreender essa bondade. É uma coisa, isso que tu abordou é uma coisa interessante. Os diversos espaços dimensionais. Nós só vamos entender esse ato contínuo da criação se começarmos, inclusive, a entender esses espaços de criações, esses espaços dimensionais, né? Tá certo. Por isso que Jesus já afirmava, o meu Pai trabalha incessantemente, porque ele, como espírito superior, diante dessa questão da materialidade
ainda nossa aqui da Terra e da unicidade de achar que é só aqui, ele já nos explica isso. Deus não está sentado à espera dos seus filhos para fazer aquele julgamento que nós sabemos que é. Tá certo? Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo AME, Súplica a Jesus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Amor e Renúncia. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Amor e renúncia. A conversa informal durante o café da manhã foi mais uma oportunidade de aprendizado para os que ouviam aquela senhora de semblante calmo e cabelos embranquecidos pelas muitas primaveras já vividas. Ela pôs o café e o leite na xícara e alguém lhe ofereceu açúcar. Mas a senhora agradeceu, dizendo que não fazia uso de açúcar. Alguém alcançou-lhe rapidamente o adoçante, por pensar que deveria estar cumprindo alguma dieta. Mas ela agradeceu novamente, dizendo que tomava apenas café com leite, sem açúcar nem adoçante dietético.
Sua atitude causou admiração, pois raras pessoas dispensam o açúcar. Mas ela contou a sua história. Disse que logo depois que se casara, havia deixado de usar açúcar. Imediatamente imaginamos que deveria ser para acompanhar o marido, que por certo não gostava de doce. Mas aquela senhora, que agora lembrava com carinho do marido já falecido há alguns anos, esclareceu que o motivo era outro. Falou de como o seu jovem esposo gostava de açúcar, e falou também da escassez do produto durante a Segunda Guerra Mundial. Disse que por causa do racionamento conseguiam apenas alguns quilos por mês, que mal davam para seu companheiro. Ela, que o amava muito, renunciou ao açúcar para que seu bem-amado não ficasse sem. Declarou que depois que a guerra acabou e a situação se normalizou, já não fazia mais questão de adoçar seu café e que havia perdido completamente o hábito do doce. Hoje em dia, talvez uma atitude dessas causasse espanto naqueles que não conseguem analisar o valor e a grandeza de uma renúncia desse porte. Somente quem ama verdadeiramente é capaz de um gesto nobre em favor da pessoa amada. Nos dias atuais, em que os casais se separam por questões tão insignificantes, vale a pena lembrar as heroínas e os heróis anônimos que renunciaram ou renunciam a tantas coisas para fazer a felicidade do companheiro ou companheira. Nesses dias em que raros cônjuges abrem mão de uma simples opinião em prol da harmonia do lar, vale lembrar que a vida a dois deve ser um exercício constante de renúncia e abnegação. Não estamos falando de anulação, nem de subserviência de um ou de outro, mas simplesmente da necessidade de relevar ou tolerar os defeitos um do outro. Não é preciso chegar ao ponto de abrir mão de algo de que se goste por mero capricho ou exigência do cônjuge. Mas se pudermos renunciar a algo para que nosso amor seja feliz, essa será uma atitude de grande nobreza de nossa parte. Afinal de contas, o verdadeiro amor é feito de renúncia e abnegação. Senão, não é amor, é egoísmo. Se entre aqueles que optaram por dividir o lar, o leito e o carinho a dois não existir tolerância, de quem podemos esperar tal virtude? Se você ainda não havia pensado nisso, pense agora. Pense que quando se opta por viver as experiências do casamento, decide-se por compartilhar uma vida a dois, e isso quer dizer, muitas vezes, abrir mão de alguns caprichos em prol da harmonia do lar. Se você só se deu conta disso depois que já havia se casado, lembre-se de que a convivência é uma arte e um desafio que merece ser vivida com toda dedicação e carinho. Pois quando aprendermos a viver em harmonia dentro do lar, estaremos preparados para viver bem em qualquer sociedade. O matrimônio é uma sociedade de ajuda mútua, cujos bens são os filhos, espíritos com os quais nos encontramos vinculados pelos processos e necessidades da evolução. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento apoteótico da oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Você sabe o que é memorização? Você sempre tem que lembrar os conhecimentos adquiridos, e tem uns que se tornam viciosos e prejudiciais à nossa saúde espiritual e material. É por isso que você sempre deve estar repetindo as coisas boas até eliminar as coisas ruins que você adquiriu ao longo da existência. Por isso não vamos cansar de dizer aqui: a ciência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, recordando o que Jacira Matias disse sobre a neuroplasticidade. E um dos pontos da neuroplasticidade, a ciência descobriu que nós, através dos nossos pensamentos, da nossa vontade, nós podemos modificar a estrutura molecular do nosso corpo. Veio o Espiritismo nos situando como seres imortais,
colocando também diante de amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos estimulando a fazer coisas boas. E a oração é esse link que nós temos com Deus, nosso Pai Criador, e com os bons espíritos que estão ao nosso lado. Então, acredite já nessas descobertas científicas que já estão, inclusive, interiorizadas em muitas pessoas. Nós não podemos mais dizer que nós estamos desprovidos de conhecimento, não. Agora, sempre recordamos também o que nosso Senhor Jesus Cristo disse: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então, neste momento, vamos unir sim os nossos pensamentos, porque somos irmãos, evocar a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para alimentar ainda mais o nosso eu, fortalecendo o nosso corpo de carne. Você não está só, não! Tem uma equipe que há mais de 24 anos participa conosco deste momento. Sabe quem são? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e Adel lá na Sacramenta, João Renato do Conjunto Marex, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, Tiago, Nicolas e Nicael, todos do bairro da Sacramenta, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal do Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Ori Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Ana Nideua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulinho, que sempre está ligado, antenado, plugado aqui na Rádio Clube. Inclusive ele até diz: Douglas, no momento da oração, peça por mim, mas também eu faço a minha parte. Um abraço forte, querido amigo Jonathan Paulinho, e também seus filhos, Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Coreal Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé, na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime.
que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveiras. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Jacira Matias. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última No Limite do Tempo com Jacira Matias. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Sócrates. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.